Muito bem, a questão que se coloca no início deste vídeo, em que vamos preparar o nosso ambiente para desenvolver em PHP, é o que é realmente necessário para programar em PHP. Ora, em primeiro lugar, nós vamos necessitar de transformar o nosso computador num servidor web. E, dito isto, certamente estarão já a pensar, bom, isto é algo que eu não sei fazer, é algo que deve ser muito complexo e que eu vou ter imensa dificuldade. Não, na realidade vai ser extremamente simples, como iremos ter a ocasião de ver dentro de alguns instantes. Vamos necessitar também de um editor de texto que preferencialmente contenha funcionalidades que nos permita escrever código PHP. E quando eu digo que nos permita escrever código PHP, eu digo, por exemplo, que o bloco de notas, que é o editor de texto mais simples que existe, é suficiente para escrever texto PHP. Contudo, existem editores de texto que nos permitem, ao escrevermos o código PHP, detectarem o que são instruções, variáveis, declarações, classes e por aí fora, e colocar o texto de cor diferente. Ora, isso vai nos permitir, entre outras funcionalidades, evidentemente, que eles contêm, vai nos permitir ter uma leitura mais facilitada do código que vamos escrevendo. E depois iremos ter a ocasião de verificar isso na prática. Facultativamente será também necessário ter sempre por perto um editor de imagens para pequenos ajustamentos, uma vez que a imagem é um dos elementos mais utilizados na criação de páginas de internet e, portanto, não faria sentido estarmos a criar páginas de PHP e depois não utilizarmos qualquer espécie de imagem para melhorar o aspecto visual da nossa página. E, finalmente, precisamos de um browser de internet para visualização das nossas páginas. Neste contexto, o aconselhável é realmente ter mais do que um browser, isto é, nós podermos ou termos a oportunidade de podermos experimentar as nossas páginas de internet criadas em PHP em diferentes browsers. Porquê? Por razões de compatibilidade. Muitas vezes estamos a criar uma página de internet com um determinado código e vamos experimentá-lo num browser e funciona muito bem. Vamos experimentar noutro browser e o resultado se calhar já não é idêntico ao que nós pretendíamos e, portanto, poderá ser necessário fazer pequenos ajustamentos relativamente à linguagem de programação e ao nosso código para que ele seja o mais compatível possível com todos os browsers de internet ou com a maior parte deles. No caso da linguagem PHP, este problema não é tão significativo. Ele coloca-se mais, por exemplo, quando nós utilizamos tecnologias como o JavaScript ou então versões de HTML e de CSS mais recentes, como é o caso do HTML5 e do CSS3. Mas isso não faz parte dos nossos vídeos. Vamos então aqui rapidamente ver o que é necessário. Em primeiro lugar, vamos saltar ali alguns pontos daquilo que falámos e vamos falar sobre o editor. Ora, o editor de texto que eu aconselho, até porque é gratuito, é o Notepad++. Ora, facilmente encontrarão o Notepad++ indo ao Google e colocando Notepad++, ok? Dos resultados da pesquisa vão encontrar o download, bastará entrarem então na página do programa, verificarem qual é a versão mais recente, descarregarem essa versão e instalar e rapidamente irão ter então aqui um editor de texto muito interessante, com diversas funcionalidades. Ele ainda aqui está com documentos abertos, mas dizia eu então um editor de texto com muitas funcionalidades interessantes, nomeadamente com a possibilidade de nós definirmos que vamos escrever um documento de texto em formato PHP, ok? E neste caso, quando eu for aqui a introduzir código, o que vai acontecer é que ele vai tornar o código de cores diferentes. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo apenas. Okay? Reparem que eu ao introduzir aqui o texto, ele automaticamente vai alterando a sua cor. E reparem agora simplesmente isto. Eu vou pôr aqui, por exemplo, esta instrução. Ou então, por exemplo, um echo. Olá. E estamos aqui já a mostrar um exemplo de PHP, não vamos aprofundar o que é que isto é, mas reparem como o próprio programa automaticamente colocou aqui o texto de diferentes cores para eu ter uma leitura facilitada. Ok? Não vamos guardar aqui nada. Relativamente à transformação do nosso computador num web server,
Eventualmente vamos deixar isso para o próximo vídeo, uma vez que vai ser relativamente simples perceber como é que vamos fazer isso.